Fala pessoal, Marcelo Barbosa aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar de paredes empilhadas, tá? Muita gente nem conhece esse comando e eu vou mostrar para o que ele serve, tá? Aqui, ó, é um exemplo. Quando a gente precisa fazer ali uma faixa de acabamento diferente de um lado de outro, por exemplo, projetos aí da caixa que exige ali até 1,5 m, geralmente a cerâmica, né? Não precisa ser em toda a parede. Alguns códigos também estabelecem isso, né? Alguns locais, pelo menos até 1,5 m precisa ter. Você pode trabalhar dessa forma aqui, com paredes empilhadas. E o que é a parede empilhada? A parede empilhada, como o nome já diz, são paredes uma em cima da outra, né? Então, ó, quando eu seleciono aqui, beleza, é a parede empilhada. Só que se eu der um tab, ó, selecionei só a parede de baixo, eu consigo ver o nome dela, tá vendo? Ó? É uma parede que é de 14 centímetros, que é bloco de 14 no caso, né? Parede de 20 centímetros, mas o bloco é deitado, então deu 14. Pelo menos aqui na minha região. Que um lado é pintura, outro lado é cerâmica. Então, ó, se eu olhar atrás, um lado é pintura acrílica, inclusive, que é a parede externa, e o lado interno é cerâmica. Na parte de cima, é uma parede que é a mesma coisa, só que ela é pintura. Então é massa corrida interna e massa acrílica externa. Então eu consigo montar esses conjuntos, né, com vários tipos aí de paredes, né? E aqui, deixa eu verificar aqui, isso, inclusive, ó, perceba que ainda em cima dessa parede aqui, tem uma continuação que é uma parede que ela é... Quer ver? Eu vou entrar aqui dentro dela, pra vocês verem, ó. Que é uma parede que ela não tem um lado Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó, que ela tem um acabamento só de um lado, entendeu? Então ela não tem um lado do acabamento. Por quê? Porque é o que fica para dentro do forro, né? Então se eu olhar aqui, ó, tá vendo que ela é uma parede de 17 centímetros? Os 3 centímetros ali dos acabamentos pro lado de dentro, eu tirei. Justamente porque às vezes eu vou fazer um forro e eu quero que esse forro, digamos que ele vai ter 3 metros, né? Vou colocar aqui 3 metros. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Ó, digamos que o forro seria assim, né? Até os 3 metros. Então, para cima eu não quero acabamento, né? Quero que o meu quantitativo fique certo. Então, é uma das opções, fazer paredes empilhadas, né? Tem outras formas de fazer também, mas eu gosto das paredes empilhadas. Tá, como que a gente faz isso? Vamos criar uma do zero aqui. Vou vir aqui ó, em parede, né, normal. Você vai rodar lá para baixo, ó. Tá vendo que eu tenho as minhas paredes, meus conjuntos de paredes, lá para baixo eu vou ter paredes empilhadas. Aí, no seu aí, se você não estiver usando meu template, pode ser que tenha só um tipo aí, né? Então você pega um tipo qualquer, eu vou pegar essa daqui. Vou vir aqui editar e eu vou duplicar aqui, eu vou falar aqui, parede aula, tá? Não vou especificar aqui. Eu vou tirar tudo aqui, vou mostrar do zero aqui, ó. O primeiro ponto aqui é que assim, a gente vai lançar as paredes, pode até colocar aqui, ó, visualizar, pra vocês verem melhor como que vai saindo essa montagem, né? Vou até colocar a amostra aqui de... vou tirar 3,5 metros mesmo, acho que fica bom. Vamos dizer que a primeira parede que eu quero colocar aqui, ela é cerâmica dos dois lados. Então eu vou procurar aqui, no meu caso, eu já tenho criado, você tem que deixar as paredes criadas, tá? O que você vai usar, as combinações, né? Sabe que vai ser cerâmica e tal, vai ter que ir criando. Cerâmica. Isso vai ser cerâmica até uma altura específica. Então primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou inserir uma para cima aqui. E aí esse de baixo aqui, ó, eu vou falar que ele, na verdade o de cima aqui eu vou falar que ele é variável, porque daí o de baixo ele vai ficar livre para eu digitar. Então eu vou falar que o de baixo é 1,50, tá? Então ó, até aqui 1,50. Na parte de cima eu vou escolher outro tipo. Eu vou falar que é pintura, tá? De 15 centímetros também. Tá? Então, nesse ponto aqui, pintura 15 centímetros. Ah, Marcelo, o que é esse deslocamento? Topo, base, ó. Se eu colocar aqui, ó, ele vai deslocar pro lado, tá vendo? Ao longo do eixo. Então, pode ter um caso aí que a parede tem essa diferenciação, né? Eu, por exemplo, já fiz isso com paredes de madeira, né? Que a madeira ela é encostada. Opa, apertei um comando aqui. Opa, tem um comando aqui, apertei uma aula. Vou tirar aqui. Beleza, mais uma. Temperatura. Ó, então de novo aqui, ó, tem um deslocamento, então tem paredes de madeira, às vezes que eu quero jogar ela mais pro canto, né? Então
posso fazer esse deslocamento aqui, tá? É normal, inclusive ele passa até do vão ali, ó. Beleza, então aqui eu vou deixar 0. Esse deslocamento topo base é um offset, né, ó. Eu posso fazer, tá vendo, da topo da base, né? Consigo deslocar ele para poder fazer essas, dependendo do detalhe, né, que você quer fazer. Assim como o topo aqui, né, ó. Eu preciso deslocar o topo. Isso aqui ele desloca aquela extensão, né? Extensão da base lá que a gente tem. Do topo da base, né? Beleza. Aí aqui ficou variável. Eu quero colocar mais um, que vai ser só tijolo, né? Aqui imagino que é uma parede interna que divide dois ambientes que tem cerâmica até 1,5 m. Então é cerâmica até 1,5 m, depois é pintura e depois é só um tijolo para cima, né? Dos dois lados não tem acabamento. Então deixa eu até ver se já tem criado esse tipo aqui. Deixa eu ver. Ó, interna B9, tá? Vamos lá, perceba. O acabamento morre aqui. Ficou só passando direto ali. E esse que vai ser o variável. Por quê? Porque aqui vai fechar os 3 metros. Então vai ser mais 1,5 m. Entendeu? Então só tá passando ali meio metro, ó. Porque minha amostra aqui é 3,5 m. Tá? Então, toda vez que eu criar uma parede assim, aí eu posso, né, já falar para não, eu sei que o meu full vai ser 2,80, ou quero criar vários chips, eu posso ir duplicando e fazendo essa, opa, 2,80 não, né? 1,3 aqui que vai dar 2,80. Eu posso criando vamos dizer assim, essas variações, esses vários tipos de alturas de forro para eu usar em cada momento, né? Então você tem que só ter cuidado com a nomenclatura para não ficar muito bagunçado, tá? Mas beleza, vou deixar aqui já 1,30 mesmo. Saiu a amostra aqui, não tem problema não. Tá, vou dar um OK. OK. Então, ó, agora eu vou fazer aqui a minha parede. Ó. Beleza, ó. Fiz minha parede. Cerâmica, cerâmica dos dois lados. Pintura, pintura. E em cima uma parte só de tijolo, né? Então seria basicamente aquela ideia, né? Se eu voltar aqui, ó. Planta de piso. Forro. Tá? Aí você tem que cuidar com a altura, né? Como eu coloquei 2,80 lá, eu tenho que deixar 2,80 aqui. Ou posso até colocar um pouquinho passando, tá vendo? Para o acabamento passar um pouquinho. Então na parede, digamos que eu coloco que vai ser 5 centímetros passando. Vai ficar melhor. Aí, ó. Vendo? Passa um pouquinho, porque depois tem que vir as estruturas aqui e tal, né? Então fica um pouquinho melhor. Então é interessante, porque daí você consegue quantificar certinho, né? Você não precisa usar comando pintura. Você faz dessa forma. Digamos que se você tivesse projetos de escola, geralmente a gente tem várias cores, né? Tá? Então eu criei esses 3 tipos de parede. E agora eu vou fazer uma parede empilhada que usa 4 paredes. 5 pode ser. 5 paredes, que vai ser essa parte de cima, a parte branca e esses 3 de baixo aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma parede empilhada, criar similar. Vou até criar ela aqui já. Ó. Vou editar o tipo, vou duplicar aqui, colocar a parede aula 2 mesmo. Vou vir aqui e vou tirar esses aqui que eu já coloquei. Então a primeira vai ser o quê? A primeira faixa vai ser verde. Ou azul, azul. Então, beleza. Vou inserir mais 5 paredes aqui. Essa segunda vai ser amarelo, a outra vai ser verde, tá? E aqui as alturas, tá? Eu vou deixar variável como a última só. Essa daqui vai ser uma parede normal, externa, pintura, pintura. Pode ser essa daqui mesmo. Essa primeira aqui vai ter 1 metro e 1 metro, pode ser. Essa daqui vai ter 15 centímetros. Essa daqui vai ter mais 15 centímetros, tá? Isso aqui tá montando aqui, né? Aqui vai ter o restante para fechar 3 metros, então ó, deu 1,30 aqui, então 1,70. 75 pode ser, né? Para sobrar aquele pedaço, né? De coisa. E aqui vai ser uma parede que é um lado, só com um lado do acabamento, ó. Tipo aqui, ó. Vou dar um OK. Mais um OK.
a parede está baixa, tá vendo? Ó, vou excluir o elemento, não tem problema. Vou vir aqui na parede de novo. Parede aula 2. Tá baixo porque daí ela tá passando dos 3 metros, né? Então ela tem que ter um pouquinho mais passando. Então eu vou colocar uns 50 centímetros a mais aqui, ó. Vou desenhar. Olha lá. Então o que eu fiz? Eu fiz um conjunto de paredes, tá vendo? Paredes empilhadas. E aí, em vez de eu ficar subdividindo para pintar, né? Eu faço tudo isso automaticamente com uma parede já correta, tá? Isso é bem interessante, né? A gente consegue usar para várias situações aí. Mas é isso, pessoal. Eu já estendi bastante. Tá? Muitas paredes aqui já tá criado no template, né? Meu template tem vários tipos aqui, ó, criados. E aí, se você se interessar em adquirir o template, né? Os links vão estar na descrição. E tenho esse template de arquitetura com os quantitativos, né? E também tem um template de pré-moldados, tá? É isso, pessoal. Continue acompanhando o canal. Se inscreva. Deixa o like, que me ajuda muito. Divulga lá para o seu colega que está aprendendo o Revit. E é isso. Valeu. Fui.